Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elander, sou professor de Física. Nesse vídeo a gente vai resolver mais uma questão da prova do concurso de professor de Física do Instituto Federal da Paraíba. Banca IDECAM, ano de 2019, essa daqui é a questão 36 da prova e ela diz o seguinte, acompanha comigo a leitura da questão. A figura abaixo apresenta um disco de raio 20 centímetros e massa 400 gramas, que está suspenso por um fio preso ao seu centro. O disco é girado levemente para a direita e liberado. O fio possui constante de torção igual a 0,2 newtons vezes metro por radiano, capaz de fazer o disco oscilar em torno do eixo do fio. Aí está aqui a figura que ele dá para a gente. Ele pede o seguinte, com base nos dados, calcule o valor do período de oscilação do disco. Uma questão de pêndulo de torção. E o que acontece? Nesse pêndulo de torção que tem esse fio ligado aqui exatamente ao seu centro de massa, ao centro de massa desse disco, quando você gira esse fio ele vai proporcionar um torque restaurador aqui nesse disco, de tal maneira que esse torque restaurador vai ser o responsável pela oscilação desse pêndulo de torção, ok? E esse torque restaurador ele é proporcional ao ângulo aqui girado em radianos. Então a gente pode escrever o seguinte, o torque, como ele é restaurador, a gente coloca o menos, K, que é exatamente a constante de torção, isso aqui é a lei de Hooke, aqui, vezes o ângulo, ok? Bem, mas o torque, ele também pode ser dado, veja só, como o produto do momento de inércia vezes a aceleração angular. A gente poderia até escrever esse torque da seguinte maneira, ó, momento de inércia desse disco, aqui girando em torno do seu centro de massa, que multiplica a derivada segunda de θ em relação ao tempo. Bom, como isso daqui é igual ao torque e isso daqui também é o torque, a gente pode, veja só, igualar essas duas expressões. Quando a gente iguala essas duas expressões, a gente vai ficar exatamente com o seguinte, olha só, deixa eu colocar outra cor aqui. A gente vai ficar com momento de inércia vezes essa derivada segunda em relação ao tempo desse ângulo de giro, igual a menos K vezes o ângulo. Passando para o outro lado, a gente vai ficar com o seguinte, momento de inércia vezes essa derivada, mais K vezes θ. Isso daqui igual a zero. E agora eu vou dividir todos os termos por I, que é o momento de inércia. Quando eu faço isso, eu vou ter derivada segunda em relação ao tempo, mais K dividido por I, que é o momento de inércia, vezes θ, isso daqui igual a zero. Percebe uma coisa, nessa equação diferencial, eu tenho que esse termo, K sobre o momento de inércia, é exatamente a frequência angular ao quadrado, ou a pulsação. Então a gente pode escrever, veja só, que essa frequência angular ao quadrado ela é igual a K sobre o momento de inércia, e a gente sabe que essa frequência angular a gente pode escrever como 2π sobre o período, que é o que a gente quer nessa questão, o período de oscilação. Bem, então a gente pode dizer, veja só, quando a gente organiza essas duas equações, a gente pode dizer que esse período ele vai ser igual a 2π, que multiplica raiz de I sobre K, momento de inércia sobre K, beleza? Então esse daqui é o período de oscilação desse pêndulo de torção. Só que a gente não sabe ainda quem é o momento de inércia, né? Se a gente já tiver decorado qual é o momento de inércia de um disco que gira aqui em torno do seu centro de massa, você já substitui o valor. Mas faz de conta que a gente não sabe decorado, que a gente não sabe de quem é esse momento de inércia. Então, vamos usar aqui essa explicação para a gente relembrar. Veja só, eu coloquei o disco aqui, e nesse disco eu vou considerar um elemento de área. Veja só, um elemento de área, aqui um elemento infinitesimal de área, considera que é isso. Aqui a gente vai ter um Rzinho, e olha só, aqui eu vou colocar um pequeno ângulo infinitesimal também dθ. De tal maneira, olha só, deixa eu colocar aqui outra cor, que esse comprimento aqui, ó, ele vai ser igual a r dθ, e esse comprimento aqui é igual a dr, ó. Afinal de contas, aqui embaixo a gente também tem um Rzinho, um pouquinho a mais dr, ok? Um pouquinho a mais infinitesimal. Beleza.
E daí, esse elemento de área, a gente pode escrever como se fosse base vezes altura, ó, nesse quadradinho aqui. A gente teria, veja só, que esse elemento de área, ele seria r dθ vezes dr. Esse é o elemento de área. Ok. Mas como é que a gente acha o momento de inércia, né? Já que é isso que a gente está interessado? A gente vai usar daqui a pouco esse elemento infinitesimal aqui de área, mas lembrando aqui que o momento de inércia ele vai ser calculado como a integral de rzinho ao quadrado de m, que é o elemento infinitesimal de massa. Olha só, considerando que esse disco ele tem uma densidade constante de massa, densidade superficial de massa constante, a gente pode dizer que a massa dele total sobre a área, que é π, vamos chamar de rzão ao quadrado, vamos dizer que esse raio aqui é rzão, tem que ser igual à massa por unidade de área desse elemento. Então, a dm sobre dA. E é exatamente por isso que a gente calculou aqui, ó, o dA. A gente vai substituir aqui. Então, vamos lá. O nosso dm, que a gente está interessado, vai ser igual a mzão sobre π rzão ao quadrado vezes o elemento de área. Ou seja, o nosso dm vai ser igual a mzão πr ao quadrado vezes r dθ dr. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir essa expressão aqui para o dm nessa expressão aqui para o momento de inércia, ok? Então vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Substituindo, a gente vai ficar com o seguinte, I igual a integral de rzinho ao quadrado, que multiplica emão sobre πrzão ao quadrado vezes rzinho dθ dr, ok? Dθ dr. Bem, isso aqui vai virar uma integral de superfície, né? É uma integral de superfície, então eu vou colocar para fora os termos constantes, mzão sobre πrzão ao quadrado, e a gente vai ficar com r ao cubo, já que a gente tem esse rzinho ao quadrado vezes rzinho ao cubo dr, e a integral de dθ. Como a gente vai varrer todo o círculo aqui, essa integral de dθ, ela vai, olha só, de 0 a 2π. E como a gente vai fazer esse raio I de 0 até Rzão, esse daqui a gente vai, os limites de integração são exatamente de 0 até Rzão. E daí a gente chega à conclusão, veja só, que o nosso momento de inércia desse disco em relação ao seu centro de massa vai ser mzão sobre π r ao quadrado. Isso daqui vai ficar r à quarta sobre 4. E aqui 2π. Posso cancelar esse π com esse π. Esse r ao quadrado vai embora aqui, ó, fica r ao quadrado em cima. Isso aqui eu cancelo, isso aqui fica 2. Portanto, este momento de inércia ele vai ser igual a mr ao quadrado sobre 2. Quando a gente pega essa expressão aqui para o momento de inércia e substitui aqui nessa expressão para o período, a gente vai ficar com o seguinte, veja só, t vai ser igual a 2π, que multiplica o momento de inércia mr ao quadrado sobre 2, e aqui ainda tem esse k. Substituindo os valores que ele dá para a gente, vamos ver aqui quais são os valores. Ele dá para a gente que o raio é 20 centímetros, ou seja 0,2 metros, e ele dá para a gente que a massa é igual a 400 gramas, ou seja, 0,4 quilogramas. E ainda aqui 0,2 o K. Então, substituindo aqui os valores, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Nosso período vai ser 2π, que vai multiplicar massa 0,4, raio 0,2 ao quadrado, dividido por 2 vezes 0,2. Aqui eu vou poder cancelar esse 0,2 com esse quadrado. Portanto, nosso período procurado vai ser igual a 2π, que vai multiplicar, veja só, aqui eu vou ficar com 0,4 vezes 0,2 dividido para 2. Isso daqui vai dar 0,04, cuja raiz quadrada é 0,2. E daí a gente vai ter, veja só, 2 vezes 3,14 vezes 0,2, e quando você faz essa conta, vai dar exatamente o que está aqui no nosso item A,
1,256. 1,256 segundos. Essa daqui é a resposta dessa nossa questão bem bacana aqui do concurso para professor do IF da Paraíba, Banca IDECAM. Uma questão bem interessante e essa prova é toda interessante, tem questões muito bacanas. Acompanha a resolução das próximas questões desse concurso e de outros concursos. Te espero lá. Tchau, tchau.